Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Clive voltando agora em 2023. Prazer te receber. Lili, sempre um prazer estar aqui com você. Sejam bem-vindos. Obrigada, o prazer é todo meu, sempre. Muito obrigado. Vamos lá. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Que é o equilíbrio por busca de resultados, porque muitas vezes, na ânsia de querermos alcançar as coisas, nós acabamos nos desequilibrando em vários níveis, porque nós somos seres holísticos, nós temos vários corpos, né? O físico, emocional, mental, energético, espiritual. E se esses corpos não estiverem bem alinhados, isso vai com certeza ter um prejuízo, né, Lili? Com certeza. E, assim, é sempre lembrar, né, que não adianta a gente estar bem numa área da nossa vida se a gente não estiver bem numa outra, isso vai reverberar, principalmente na nossa saúde. E, como a Sandra falou bem, nós nós não temos só o corpo físico, né? Então, o corpo emocional, o mental, o espiritual, todos esses corpos precisam de cuidado, precisam de atenção, precisam de um olhar, precisa de tempo, porque às vezes a gente tira o tempo para ir para a academia ou para fazer uma alimentação saudável, mas a gente está com os nossos pensamentos totalmente contaminados, totalmente pensando no negativo, achando que não vai dar conta, achando que a gente não vai conseguir, ou com um excesso de preocupação, automaticamente a gente nós estamos intoxicando o nosso corpo mental. E os nossos pensamentos, a gente sabe que está ligado às nossas emoções. Então, não tem como a gente pegar e desconectar um do outro. Né? Então, não adianta falar, eu vou cuidar do meu corpo físico. Tá, mas o que você está fazendo no seu corpo mental? O que você está fazendo através dos seus pensamentos? Eu vou cuidar dos meus pensamentos. Tá, mas o emocional, como é que está isso? Como é que você está lidando com as emoções? Como é que você está lidando com as frustrações do dia a dia? Como é que você está lidando com as questões que realmente mexem com você emocionalmente e acabam te desestruturando? Porque nós somos seres frágeis. Né? E nós temos que aprender a lidar com essa fragilidade. Então, muitas vezes a gente busca resultado, atropelando até mesmo a nossa fragilidade. Então, a gente não respeita que às vezes a gente precisa de um tempo para a gente olhar para nós, um tempo para a gente entender nossas emoções e, acima de tudo, nos conectarmos com a nossa espiritualidade, né? Porque nós não somos um ser que não tem um espírito, nós temos um espírito. E ele é a fonte, a essência de tudo, é onde fica armazenada a nossa memória, né? Eu acho que é o nosso... como que se diz? Como chama aquilo? Eu esqueci o nome do computador lá que tem a memória do computador, né? Esqueci o nome. Mas é como se fosse isso. Então, a gente tem todo isso arquivado dentro de nós. O nosso espírito é antigo, ele tem tanto aprendizado ainda, tem tanta história para viver, mas, ao mesmo tempo, ele já viveu tanta história. Então, ele também já tem uma sabedoria. E se a gente não para olhar verdadeiramente para a nossa sabedoria, se a gente não para olhar verdadeiramente para a nossa essência, a gente se atropela. E a gente vai buscar resultado, quando você chegar lá no fim da linha, que a gente acha que é o fim, mas não é, a gente acaba doente. Então, a gente sempre escuta, né, as pessoas falarem, principalmente os médicos que trabalham com as pessoas que já estão naquele fim, né, que não tem mais os cuidados paliativos, e os médicos falam, né, que eles não se preocupariam tanto com o dinheiro, né, ou tanto em buscar resultados, mas buscariam conviver com família, conviver com amigos, buscar um lazer, buscar um hobby. Então, o que a gente verdadeiramente está buscando, né? Eu acho que essa fica uma palavra aí, uma pergunta para todos. Acho interessante isso que você falou, nós somos seres espirituais num corpo físico, né? Nós não somos um corpo físico com uma questão espiritual. Eu preciso também deixar isso bem claro para as pessoas. E dentro dessa visão da espiritualidade, nós estamos aqui para aprender e evoluir como seres humanos no corpo físico através de várias experiências físicas e não físicas. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Então, estar com tudo isso integrado é importante para que a gente possa crescer e evoluir, que esse é o propósito, né? Perfeito. E no fato que você comentou, Liliane, da pessoa ela ter vamos dizer, uma dificuldade, um problema, e ela ficar parecendo um disco riscado, né, com aquele problema na cabeça, etc. e tal, ela só vai atrair coisas ruins, né?
Se preocupação resolvesse problema, seria ótimo, né? Então, eu vou ficar preocupado e vai resolver meu problema. Mas ele não resolve e piora a sua situação. Então, é importante que a pessoa tente colocar, porque tem coisas que não adianta a gente querer mexer, ou tentar fazer, ou ficar preocupado, porque não vai resolver, né? Eu sei que não é fácil fazer isso, mas a pessoa tem que fazer o seguinte: olha, isso aqui é um problema, eu não tenho o que fazer agora, se você não tem ação para fazer, porque tem coisa que só o tempo vai resolver. Então, que essa pessoa coloque essa preocupação de lado, né? Tem essa fé de que tem um Deus, tem alguma energia muito mais forte que está olhando por isso e que vai ajudar a resolver, e ela poderia focar em outras coisas mais produtivas, mais positivas, né? E a gente tem que tentar se controlar para fazer isso, né? Esse equilíbrio dessa busca, né, para resultado, passa em você saber o seguinte: eu tenho limites, eu vou fazer o que eu posso e vou deixar na mão de Deus, eu vou deixar na mão aí do universo para resolver. E vou tocar minhas coisas que eu tenho que fazer aqui. Porque senão você fica naquele poço sem fundo ali, girando com um problema, e não sai daquilo lá. E aí vai afundando, vai depressão, vai não sei o quê, e não resolve. Se resolver, seria ótimo, né? Eu fiquei muito preocupado e resolveu o problema. Não resolve. Então, o foco é esse. Põe isso de lado, faz o que você tem que fazer, deixa na mão do universo e vai tocar as outras coisas, né? E vai buscar coisas positivas. Ah, não tenho o que fazer? Então vai ser voluntário em algum lugar. Tá cheio de lugar aí que precisa de uma mão, de um voluntário para ler uma história para criança, para idosos, ou para fazer alguma coisa. Pode procurar que você vai achar, né? Então, e tirar um pouco o foco, né? Porque senão a gente fica naquele disco riscado e não para. E aí é muito ruim. Então, numa situação dessa, sei lá, eu diria, eu faria isso, né? Então, vamos mudar para uma coisa mais positiva. E essa sua fala, Clive, eu acho que combina bem com o título do nosso programa de hoje, né? Porque isso é buscar o centramento interno para poder lidar com as situações. Porque se você está em desequilíbrio, todas as outras áreas, como a Lili falou, vão ficar em desequilíbrio. Porque assim, não estou bem no trabalho. Isso com certeza vai afetar minha vida pessoal, vai afetar minha vida afetiva e todas as outras áreas. Então, vira um efeito cascata. Se eu estiver equilibrado e eu conseguir, então, olhar para a preocupação, entender que ela existe, mas que nesse momento não é possível fazer nada, então reconhecer a existência disso, dar esse lugar e olhar para mim, me equilibrar para que eu possa lidar com a situação, eu estou conseguindo alcançar esse processo, né, de ver aquilo que pode ser feito agora e resolver agora aquilo que pode, do que dá para resolver agora, porque é esse o propósito. Aqui cabe muito a gente administrar o tempo, né, com aquilo que eu quero. Então, acho que é fazer bem essa dinâmica. E dentro desse tempo, com aquilo que eu quero e com aquilo que eu preciso também, né? Então, não fugir das responsabilidades, mas também não se burlar a ponto de se machucar tanto. Então, às vezes eu quero um resultado e eu acabo me machucando emocionalmente, ou espiritualmente, ou até mesmo fisicamente, né? Porque a gente vê que as pessoas acabam se machucando fisicamente buscando resultado. Então, a palavra é: até que ponto eu posso ir hoje? Né? Porque nós estamos evoluindo o tempo todo. Então, o resultado que eu tenho hoje pode não ser o suficiente, mas é o melhor que eu consigo hoje. E amanhã eu me esforço para conseguir um resultado ainda melhor. Mas sempre respeitando até onde eu posso ir. Isso não significa dizer assim: nossa, eu só posso até aqui e eu não vou mais. Não é isso. É falar, é que nem uma criança quando está aprendendo, né, a ler. Poxa, você vai apresentar as sílabas, depois você apresenta as palavras, enfim, tem N métodos para você ensinar uma criança. Cada um aprende de um jeito. Mas você vai mostrando o caminho e a própria pessoa vai trilhando dentro daquilo que ela consegue e ela vai avançando no dia a dia. Então, às vezes a gente só olha, eu quero ir até ali, né? Então, eu só olho o ponto que eu quero ir. Eu não me importo, às vezes, também, se eu estou atropelando as pessoas, se eu estou me machucando, se eu estou machucando as pessoas. Porque tem isso também, né? Eu quero tanto resultado que eu vou passar por cima de tudo e de todos. Eu não vou medir as consequências. Eu não vou
me importar se eu estou machucando as pessoas que são próximas a mim. Então, a gente vê muito isso também, não só a nível profissional, mas também a nível familiar, quando de repente eu negligencio o meu papel como mãe, o meu papel como pai, entende? Em função de buscar resultados. Então, assim, a gente precisa equilibrar isso. É necessário ter esse equilíbrio. É necessário o tempo de que eu tenho que ser pai, tenho que ser mãe, tenho que ser profissional, tenho que ser mãe, tenho que ser mãe, tenho que ser tia, tenho que ser filha. A gente precisa equilibrar, amigo, né? Então a gente precisa equilibrar isso, porque a vida é composta de tudo isso. Nós não estamos únicos no mundo, nós não somos seres isolados. Então é necessário a gente entender que o outro também precisa da gente. E até que ponto também a gente está ferindo para atingir nossos resultados. Então, acho que cabe também essa reflexão aqui nesse contexto. É interessante isso que você está falando, porque acho que desde 2020 a gente vive um conflito com relação a isso também, porque muitas áreas foram deixadas de lado em função de tudo que a gente experienciou com essa pandemia, e muitas pessoas hoje ainda têm dificuldades, né, de voltar a socializar. Então a gente tem falado isso também em alguns programas, né, esses efeitos colaterais que 2020 trouxe para todos nós. Estamos ainda colhendo os frutos disso e às vezes não são benéficos, como é o caso de pessoas que ainda se mantêm isoladas ou que é daquelas que têm dificuldade ainda de conviver em grupo ou de voltar a socializar da forma como era. E é normal mesmo que isso aconteça, porque nós passamos por uma experiência nunca vivenciada antes. Então agora cada um está se adaptando ou tentando se adaptar da forma como pode. E o que a gente ouve de relatos, pelo menos eu ouço muito dentro do consultório, são pessoas dizendo isso, assim, olha, eu já não tenho mais vontade de frequentar o que eu frequentava, de viver o que eu vivenciava, e nós podemos olhar pelo lado espiritual também como uma mudança nesse aspecto, né, porque as energias vieram de uma forma muito densa, e agora é um momento que a gente sabe, né, de provas e expiações, que a gente pode colocar dessa forma, onde as energias estão em constante mutação. Então, você ter essa consciência de será que realmente esse lugar é para mim? Então, também olhar por esse aspecto, não só na questão em termos de convivência de relacionamento, mas olhar pelo aspecto espiritual. Será que realmente é para eu estar nesse lugar ou não? Será que isso vai me trazer equilíbrio ou não? Então, é aprofundar essa sua necessidade e olhar de uma forma mais ampla. Perfeito. Eu acho que é isso aí, né? Não sei se Liane tem algum... Eu acho que é isso. Eu acho que quando nós estamos com todas as nossas áreas em equilíbrio, agora cabe aqui a palavra equilíbrio no sentido de equilíbrio para mim. Não existe uma regra, né? Então, de repente, para mim, dormir é melhor do que fazer exercício. De repente, descansar o meu corpo e ler um livro é melhor do que fazer uma caminhada. Se isso me deixa em equilíbrio, é válido para mim? Ok. Porque a gente também tem que entender o que me faz bem, o que realmente me traz a paz e o que realmente me beneficia. Então, assim, se para minha área espiritual, de repente fazer uma oração, de repente contemplar a natureza, de repente ir para o mar e ficar lá, só recebendo aquela energia gostosa, me traz um equilíbrio, ok, se isso me faz bem. O Cláudio falou uma fala bem interessante, que é exatamente prestar serviço voluntário. Gente, isso renova a energia e sim, ajuda o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio espiritual e emocional. Quando você se dedica ao outro, você sai um pouquinho do seu eu e vai para o nós, a sensação que dá é que você é amparado também, porque você está fazendo algo e é como se você também se sentisse muito, não só útil, mas também muito acolhido, muito amparado, porque é como se a energia do bem, do amor, seja como for, da solidariedade, ela te envolve, ela faz com que você se sinta realmente útil e você presta algo que te preenche. Você fala, eu estou preenchendo o outro, não você está se preenchendo. Então, acho que esse olhar para o trabalho voluntário também é muito importante para a gente ter equilíbrio. Na questão do equilíbrio mental, de repente, conversar com um amigo, de repente, ler um livro que te preenche, assistir um filme que te preencha,
fazer um diário. Quantas vezes você simplesmente sentar e escrever uma cartinha, sabe, pôr fogo na carta depois, deixa transmutar isso, faz um bem danado. O equilíbrio emocional é entender que nós estamos aqui para aprender, e sim, nós vamos nos frustrar o tempo todo. Porque, gente, vida não é só um conto de fadas, onde você vai receber o Felizes para Sempre. Até nos contos de fadas, para você chegar no Felizes para Sempre, quantos desafios, né, o personagem tem pela frente. Então, a vida é tombo e levanta, cai e levanta, cai e levanta. É assim, sabe? Isso não quer dizer que a vida está me punindo, não. A vida está te exercitando. E será que você também não está atraindo isso para você? Através dos pensamentos, da sua emoção, do seu distanciamento da sua espiritualidade. Então, o que te equilibra? O que te faz bem? O que te preenche? E lembra, a família hoje, ela está precisando muito, muito de diálogo. A família hoje, ela está precisando de troca, ela está precisando de olho no olho, ela está precisando de abraço, né? Então, acho que é bacana a gente ter esse olhar também. A área familiar, parece que ela ficou um pouquinho distante, né? Como a Sandra falou, com a pandemia, a gente teve que reaprender muitas coisas e muita gente começou a trabalhar em casa. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa é profissional o tempo todo, e ela esquece que a hora do almoço ela não dá no profissional, ela pode olhar, conversar com o filho, né? Então, acho que cabe isso também. Você falou uma coisa, né, pegando o gancho do que o Clive disse ali, bem interessante, do voluntariado. Qual é a maior escassez das pessoas hoje? Do que todo mundo reclama? Do tempo, né? E quando você pode doar um pouco do seu tempo, nem que seja 1 hora por semana, 2 horas por semana, olha o quanto de bem você está fazendo com relação ao próximo. Então, doar tempo é fantástico. Porque você pode dizer assim, mas eu não sei fazer nada. Mas você não precisa saber fazer nada. Às vezes você ir lá lavar uma louça num abrigo, você ir lá e receber as pessoas numa casa de repouso. Não importa o que você vai fazer. O pouquinho que você faça vai mudar a sua vida e a vida daqueles que precisam. Então, doar tempo é sim manter também você em equilíbrio. Porque quando você faz esse movimento da doação, do voluntariado, você está trabalhando e muito o seu lado espiritual. É profundo, as pessoas às vezes não compreendem o quanto benéfico isso pode ser, porque você está fazendo esse movimento de doar aquilo que é mais precioso, que é o seu tempo. Não, eu ia colocar que a gente está falando uma coisa que é assim, como para dar um start numa semente que tem cada um. Uhum. Agora, não adianta você falar assim, não, eu vou fazer porque daí eu vou receber algo em troca. Esquece que não vai receber. É melhor não fazer, né? E a outra coisa que eu queria escutar de vocês, algumas pessoas, elas se colocam muito como vítimas, né? E fica naquele negócio de vítima, eu porque eu não sei o quê comigo. E eu queria que vocês dessem, aí, como terapeutas, aí, dessem um olhar para isso. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que às vezes ela está se colocando como vítima o tempo todo, não percebe, mas eu acho que não é um caminho muito legal. Tá. Então, a vítima, na realidade, né, ela às vezes não quer sair desse papel, né, Clive? Porque, como vítima, às vezes ela tem o olhar das outras pessoas que ficam ali, a gente fala que fica no apoio à vítima, fazendo com que ela se mantenha naquela situação, achando que a vítima é coitada. E dentro dessa visão terapêutica, né, que nós trabalhamos, cada um é 50% responsável dentro de uma relação. Então não existe vítima, da mesma forma que não existe perpetrador, né, porque ali cada um tem um papel, uma função que precisa ser aprendida. Então só existe vítima porque tem um perpetrador. Só existe perpetrador porque alguém se coloca no papel de vítima. Então, essas duas coisas, elas caminham juntas. Se a pessoa ela assumir a responsabilidade pela vida dela, não vai ter papel de vítima. Mas a grande questão é que ninguém quer assumir responsabilidade. A grande vantagem da vítima é porque ela sempre pode colocar a culpa no outro. Porque daí ela fica, a culpa é do destino, a culpa é do ladrão, a culpa é do patrão, a culpa é do marido. Sempre o culpado é o outro. Ela nunca vai assumir essa própria responsabilidade. É bem isso mesmo, né? E só existe vítima porque tem um falso salvador, né? Porque ela fica esperando salvador. Só que não há salvador. Uhum. Né? Assim como também não há o perseguidor. Só há o perseguidor porque tem a vítima. Então percebe que é um ciclo vicioso, né? Então, eu estou na vítima porque tem alguém para me... que eu acho que vai ter alguém para me salvar. Isso cabe também, inclusive, nas religiões, tá? Não querendo
trazer uma apologia aqui, mas, assim, a religião, ela é importante, sim, ela ajuda, mas se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não fazemos aquela que a gente chama de reforma íntima, a gente vai sempre ficar no papel de vítima também, esperando um salvador. Então, cabe a nós realmente nos responsabilizarmos com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas ações. E é um conjunto, não, mas eu falei, mas eu não queria falar. Tá, mas você pensou. Ai, mas eu senti uma raiva. Tá bom, é normal a gente sentir raiva, nós somos seres humanos. Mas tenta transformar essa raiva em força para você seguir adiante, em vez de você pegar essa raiva, ficar remoendo e querer se vingar de uma situação que já foi. Né? Então, acho que as pessoas elas acabam vestindo um personagem, no caso aí, o personagem da vítima, exatamente, para quê? Para que alguém venha me salvar, para que eu permaneça sempre na criança ferida. Porque a criança ferida, o que ela vai fazer? Ela vai sentadinha ali buscando alguém para me salvar, para vir fazer um curativo em mim. Né? Então, quando a gente também acolhe a nossa criança ferida, fica muito mais fácil a gente olhar para o presente e seguir para o futuro, e não ficar no presente olhando para o passado. Porque a gente percebe muito isso, né? As vítimas ficam só olhando para o passado. Elas não olham para o futuro. Ai, alguém fez, alguém isso, alguém aquilo, porque me machucaram. O verbo é sempre no passado. Né? Agora, uma pessoa que está seguindo adiante, o verbo é no futuro. E é muito bonito de você ver, principalmente os clientes, né? Quando eles não, agora eu vou, agora eu sigo. Né? Então, é presente e futuro. Então, quando a pessoa consegue sair desse papel, ela cresce. Ela sai da criança e ela cresce. Então, acho que cabe aí um olhar exatamente para isso, sabe? Até que ponto também eu escolho ser a vítima na história. Né? E o que eu posso fazer para mudar isso em mim? Então, como a Sandra falou bem, assumir as responsabilidades. Segundo movimento, fazer essa reforma íntima. É mudar pensamento, sentimento, ação, palavras. Assumir sua vida como adulto, se colocar como adulto, se posicionar como adulto. Entender que toda causa tem uma consequência, e a gente sabe disso, desde que o mundo é mundo. Toda causa tem uma consequência, as leis naturais estão aí, não nos deixam mentir, não é? Então, assim, a pessoa entender que sim, tudo aquilo que ela fizer, tudo aquilo que ela falar, ela vai arcar com uma consequência. Então, antes de pensar assim, nossa, eu estou na vítima, mas que consequência eu vou ter se eu continuar sendo a vítima? Né? A consequência é que, além de eu estar impactando a vida de algumas pessoas, porque a vítima ela acaba prendendo, porque ela suga a energia do outro, ela acaba prendendo, então é um pouco egoísta da parte dela, e ela acaba prendendo essa pessoa junto dela, a não ser que a pessoa desperte e fala, peraí, eu não sou o perseguidor e eu não sou o salvador dela, ela precisa caminhar sozinha. Então, percebe que é um triângulo que vai estar sempre se modificando. E é um triângulo que a gente também tem que estar muito atento, porque às vezes a gente também cai em papel de vítima, às vezes a gente também cai em papel de salvador, e às vezes a gente também cai em papel de perseguidor. Como a gente cai no papel de perseguidor? Através do julgamento. Como a gente cai no papel de salvador? Também através do julgamento. Né? Ai, eu julgo porque, ai, coitada, ai, por causa disso. Não, olha para a pessoa, olha sempre a história da pessoa e perceba o que ela está fazendo para mudar. Né? Em cima disso, a gente pode auxiliar, mas não carregar a pessoa nas costas. Então, acho que fica também essa questão. Né? Perfeito, respondido. E quando você está em equilíbrio, né, nesses três papéis, eu acho que é uma forma de equilibrar tudo isso, né? E você entender qual é a dinâmica, porque a gente vai transitar mesmo por esses papéis. Então, tem momentos em que a gente vai ser vítima, tem momentos em que a gente vai ser perseguidor, tem momentos que vai ser o salvador. Mas quando você consegue identificar se você está encarnado mesmo nesse papel o tempo inteiro, você consegue trabalhar com o equilíbrio. De perceber, ó, vou ficar aqui só no meu lugarzinho, vou ficar só com o que é meu. Então, você consegue ter mais equilíbrio para seguir adiante, né? Eu acho que não é fácil buscar o equilíbrio, porque a vida nos desafia o tempo todo, mas também é um desafio buscar esse equilíbrio. Então, se a gente quer realmente melhorar, se a gente quer atingir os resultados de uma forma plena, e o que significa plena? Plena para você, não é plena para mim, não é plena para o Clive nem para a Sandra, é plena para você. O que é realmente buscar esse equilíbrio pleno para você?
senta uns minutinhos, reflete, vê que área da vida precisa realmente estar em equilíbrio, ou pelo menos chegar próximo ao equilíbrio, né? Entender que não há vítimas, entender que você é responsável, entender que toda causa tem uma consequência. Então, quando você começa a entender isso, você começa a trilhar o seu caminho. E seguir o seu caminho é buscar os seus resultados dentro daquilo que você consegue hoje, sabendo que o hoje não significa um limite, e sim uma linha transitória para o próximo passo. Então, a partir desse momento, não tem como não chegar aos seus resultados. Mas olhe para você com muito amor, olhe para você com muita paciência, olhe para você com muita generosidade, entenda que você é um ser humano que está evoluindo, aprendendo, crescendo, e que crescer demanda troca, e a gente troca sempre com outro ser humano. Então, a partir do momento que a gente consegue estabelecer essa troca saudável, não tem como não ter o equilíbrio e não tem como a gente não chegar ao resultado que a gente deseja. Eu acho que essas seriam as minhas palavras para a gente encerrar aqui. Não sei se alguém quer falar, e eu queria propor, depois, se a Sandra quiser, né, fazer um exercício para a gente equilibrar realmente tudo isso. Quer falar alguma coisa, Clive? Não, eu só voltando um pouquinho nesse serviço voluntário que talvez a pessoa faça, ela talvez também ali ela vai reconhecer que às vezes tem gente com um problema muito maior do que o dela. E aí ela talvez ela veja que não necessariamente, né, aquele problema que ela tem realmente é tão grande assim, né? Tem gente que passa por outras situações, e aí a pessoa talvez alivie um pouco também essa preocupação, né? Sabendo que tem situações talvez bem mais críticas do que a dela. É verdade isso que você falou. Ou então vamos fazer um exercício, né, para poder manter esse equilíbrio em todos os aspectos da vida. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem fundo. E a partir desse momento se concentra na respiração. Sente mesmo o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta. E cada vez que você inspira e solta, vai se conectando mais e mais com a respiração. E cada vez que você inspira e solta, vai acalmando a mente, aquietando o corpo. E a cada inspiração e respiração, vai se conectando com as suas emoções, com os seus sentimentos. Nós vamos pedindo aqui para que a sua mente consciente e inconsciente foque em toda a atenção no corpo. E é justamente com o poder criativo da mente inconsciente que nós vamos trabalhar. Eu quero que você imagine que aí do seu lado tem um baú bem grande. Ele está destampado e a tampa está ao lado. E se você olhar para esse baú, você vai perceber que ele está vazio. E que você pode colocar aí dentro dele tudo aquilo que te causa desequilíbrio. Desequilíbrio no nível físico, no nível emocional, mental, energético e até mesmo espiritual. Tudo que você coloca dentro desse baú permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Porque lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. Faz esse movimento, verifica tudo do dia de hoje que pode ter te causado qualquer sensação de desconforto. Podem ser pessoas, situações, frases que te falaram, fatos, acontecimentos. Vai colocando tudo dentro do baú. Lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. Tudo que você coloca no baú permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Verifica tudo que ao longo dessa semana possa ter causado qualquer desequilíbrio. E
vai colocando tudo dentro do baú. Situações, pessoas, fatos, acontecimentos, frases que te falaram. Tudo que você coloca no baú permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. Nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Vamos voltar lá do começo do ano até agora. E vai colocando tudo que causou qualquer desconforto, chateação, tristeza, mágoa, desequilíbrio. Coloca tudo no baú. Lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. Tudo que você coloca no baú permanece inativo para sua paz e tranquilidade. E volta aqui para o dia de hoje e verifica se tem mais alguma coisa que você possa ter se lembrado, que você quer colocar no baú. Esse é o momento, faça isso agora. Porque lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. Tudo que você coloca no baú permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Muito bem. E agora chegou a hora de tampar esse baú. Você pode pegar essa tampa mentalmente que está aí do lado. Chegou a hora de fechar, lacrar, trancar, travar esse baú. E perceba que interessante, quando você faz esse movimento, é como se esse baú tivesse rodinhas. E ele vai se distanciando de você. Perceba que cada vez ele vai ficando mais longe e mais longe. Está tão longe que você quase nem o vê. E ficou tão longe que ele já não existe mais. Tudo aquilo que te incomodava acabou. Acabou, não existe mais. E perceba que interessante, quando isso acontece, o seu corpo fica mais tranquilo. E perceba que mais interessante ainda, neste instante, uma luz violeta entra pelo alto da sua cabeça, desce pela coluna e vai até os seus pés. E vai te preenchendo dessa luz violeta. A luz violeta é a luz da regeneração, da transmutação. Todo o seu corpo vai sendo tomado por essa energia de cura, de regeneração, de transmutação. Todo o seu sangue, suas células, seus sistemas, seus órgãos, suas vísceras, sua mente, seu cérebro, todas as partes do seu corpo vão sendo restauradas, revigoradas, regeneradas. Conforme você vai inspirando e soltando, você vai sentindo esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade.
Porque agora você está no comando da sua vida. Agora você está no seu lugar. Agora você está apenas com aquilo que é seu. E vai sentindo a força que é estar em equilíbrio em todos os seus corpos, no físico, no mental, no emocional, no energético, no espiritual. Como é bom sentir o equilíbrio de estar no seu lugar. E é respirando essa sensação de equilíbrio, de força, que no seu tempo você vai voltando para o aqui e agora. E cada um no seu tempo vai abrindo os olhos e ficando com esse equilíbrio. E esse é um exercício que você pode fazer a qualquer instante, a qualquer momento, sempre que você se sentir desequilibrado, porque isso te traz força, te traz para o momento presente. Que você possa fazer bom uso disso. Perfeito, muito bom. Então encerramos por aqui hoje, né? Quero agradecer mais uma vez a presença, o retorno do Clive, a presença de vocês, da Lili, e um beijo no coração. Nos vemos na semana que vem. Até semana que vem. Boa semana a todos aí. Até.